Papelaria Santo Antônio. Material escolar para escritório e informática. Cópias e impressões. Posto correspondente Bradesco. A Papelaria Santo Antônio fica na Avenida Ministro Nelson Hungria, 83, Centro, de Santo Antônio do Pinhal. O telefone 3666-1173. Olá, tudo bem? Boa noite. Você está conectado com Na Web TV, com o programa Cidadão Pianense, diretamente no alto da Serra da Mantiqueira, em Santo Antônio do Pinhal. E hoje teremos o prazer em entrevistar, com um novo formato de programa, a nossa professora Maria Edith Tavares Rodrigues, juntamente com seu marido João Batista. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em 30 segundos. É zig-zag. Estamos de volta com o programa Cidadão Pianense, conectado na web.tv. Diretamente aqui da casa da Dona Edith, estaremos hoje fazendo a entrevista com a nossa professora aqui em Santo Antônio do Pinhal. Notícias da semana. Essa semana nós tivemos, na semana passada, no dia 2 de dezembro, foi realizada uma reunião no restaurante Santa Truta. Essa reunião teve diversos grupos sociais, né? Além da prefeitura também, tivemos a Propinhal e outros grupos, outras associações, tratando de uma pesquisa que foi feita nas escolas aqui em Santo Antônio com os jovens pianenses. E deixou bastante intrigante a questão desses jovens em relação à sua casa, né? Então foi uma reunião para viabilizar projetos que possam trabalhar com os jovens pianenses. Também, na semana passada, nós tivemos a apresentação do novo padre, o padre João Miguel da Silva, que nos foi apresentado, né, na missa, que teve como o Dom Carmo, que presidiu a missa aqui em Santo Antônio do Pinhal. Foi uma missa hiper interessante, a igreja estava lotada e tivemos realmente o prazer em conhecer o padre. Seja bem-vindo, padre, em nossa cidade, em nossa paróquia, né? Também, na semana passada, na sexta-feira, na Câmara Municipal de Santo Antônio do Pinhal, foram homenageados funcionários públicos aposentados, aqueles funcionários que deram sua vida apresentando, que trabalharam por Santo Antônio do Pinhal por diversos anos, né? E que se aposentaram e agora estão sendo homenageados, como ocorre todos os anos, né? Na Web Pinhal parabeniza esses funcionários e também a Câmara pela atitude em homenagear esses funcionários públicos. Também não podemos deixar de esquecer do concurso público, né? Um concurso que ocorre todos os anos, natalinos, né? De presépios natalinos. Então, aquele que quer concorrer esse ano tem que ir rapidamente até o 16 de dezembro na Secretaria de Turismo e fazer sua inscrição para que você concorra no concurso, não é concurso público, concurso natalino, né? Bom, agora vamos lá. A nossa convidada de hoje é a cidadã pianense Maria Edith Tavares Rodrigues, filha do seu Afonso Tavares da Silva e dona Bertina Pereira de Souza, mãe também da Juliana e do Guilherme. Boa noite. Os internautas estão curiosos para conhecer quem é a professora Maria Edith Tavares Rodrigues. Conte-nos um pouquinho onde nasceu, a sua infância em Santo Antônio, professora. Boa noite, José Antônio. Muito obrigada por ter se lembrado de mim. Não sou ninguém tão importante, mas realmente sou pinhalense. Eu nasci no bairro do Lajeado,
e meus avós moravam lá, né? Minha mãe, que é de Santo Antônio do Pinhal. Meu pai veio para cá, conheceu minha mãe e se casaram. Eu vivi em Santo Antônio do Pinhal muito pouco na minha infância, vivi até os 4 anos. Depois o meu pai foi trabalhar em Campos do Jordão, nós nos mudamos para lá. Na sequência fomos para Taubaté, Tremembé e São José dos Campos, onde eu cheguei com 8 anos de idade, no 2º ano primário lá. Mas a gente vinha muito para cá, porque a minha avó, né, meus avós moravam no bairro do Lajeado, meu avô chamava-se Sebastião Pereira de Souza e minha avó Luísa Procópio Ferreira. E nós vínhamos muito, né, visitá-los e era bastante interessante, né, a gente pegar aquele trem das 5 horas da manhã em São José, descer em Pinda, pegava o bondinho e descia aqui no Lepré. E depois a gente vinha de charrete, alguma coisa, iria até o bairro do Lajeado. Então, e eu, como eu te disse, então fiquei muito pouco, mas voltamos, né, 8 anos atrás, voltamos a morar aqui. Uhum. Qual foi, professora, quando saiu em definitivo, com 4 anos de idade, a sua trajetória até a sua profissionalização? Então, eu cheguei em São José com 8 anos, no 2º ano primário, né? Estudei em São José, fiz faculdade de letras, inglês e português, e fiz uma pós-graduação depois na Unip em São Paulo, em língua inglesa e tradução. Fantástico. Voltou para Santo Antônio e aqui fez o rancho, ou pelo menos a casa, né, como é chamada, namorada do JB. Qual é o segredo em receber tantos amigos em sua casa? Olha, o segredo de você receber muitos amigos é tratá-los bem. Né? Amizade é uma coisa que tem que ser cultivada no dia a dia. E esses nossos amigos são de várias partes, de São José, de São Paulo, até do exterior, né? Amigos da minha filha, que morou no exterior um tempo, e eles vêm, né? Então, eu acho que o segredo é esse, é a gente gostar das pessoas, tratar bem as pessoas e recebê-las bem em nossa casa. Esse é o segredo. Um tratamento especial, né? Exatamente. Professora, eu só não consigo entender que a senhora morava em São José dos Campos, uma cidade onde tem toda a tecnologia, hoje considerada uma das melhores cidades do Brasil. Por que retornar a Santo Antônio do Pinhal? Olha, retornar a Santo Antônio do Pinhal foi meio casual, tá? O meu marido, ele não gosta de praia, e eu adoro praia, e ele não. Ele gosta de serra. Então, ele sempre dizia que quando ele pudesse, ele ia ter uma casa na serra. E o dia que ele pôde, ele comprou esse terreno e construiu essa casa. E tudo que você vê aqui foi ideia dele. Ele, depois de um projeto, né, ele foi modificando e foi fazendo do jeito dele, né? E eu vou contar uma curiosidade para você. O nome Namorada do JB, né? Ela tem dupla interpretação, né? Dupla interpretação. Eu digo o seguinte, quando as pessoas estão aqui, nossos amigos estão aqui, e os filhos ligam, onde vocês estão? Estou namorada do JB. E namorada, né? A segunda interpretação é porque realmente isso aqui era o sonho dele, né? Então eu coloquei como fosse a primeira namorada dele. A casa. A primeira namorada dele. Não que eu esteja em segundo plano, mas foi um sonho que ele realizou. Mas está inserida dentro dessa namorada. Exatamente. Dele, né? Então foi por isso que nós escolhemos, depois de uma votação, e aí nós escolhemos esse nome. Vamos partir um pouco para a parte profissional, né? Como educadora aposentada, qual é a diferença de ser professora hoje e de ser professora há 15 anos atrás, quando a senhora começou a lecionar? Olha, a diferença é muito grande, viu? Porque você sabe, na nossa época, a educação era muito diferente, né? Nós tínhamos realmente um respeito muito grande pelos nossos professores, eram nossos mestres, né? E a gente levava de casa, né? Levava a educação de berço. A nossa educação era acadêmica. Né? Hoje, infelizmente, né, nesses 20 anos, 15, 20 anos para cá,
né? Os professores, além de não serem valorizados, né, são mal pagos, têm que trabalhar muito porque eles têm que ter muitas horas aula para poder ter um salário razoável, né, que eles possam sobreviver. Além disso, nós sabemos que cabe agora aos professores ensinar até boas maneiras para os seus alunos, o que eu acho que é uma coisa totalmente fora do contexto, porque eu acho que cabe ao professor a educação acadêmica, não a educação de berço. A educação de berço vem da casa, dos pais. Exatamente. E hoje estamos invertendo, estamos infelizmente, dando ao Estado. Exatamente. E hoje, com raríssimas exceções, né, esses alunos trazem educação de berço. A gente até acha que, em virtude dos pais, agora mãe e pai tem que trabalhar fora, né, e tudo. Mas olha, eu trabalhei fora a minha vida toda, mesmo com meus filhos pequenos, e não descuidei da educação de berço deles. Não deixei que eles fossem para a escola e recebessem lá essa educação que caberia a mim. Exato. E ao meu marido. Então eu acho que essa visão, né, esse comportamento dos pais precisaria voltar, porque a educação de berço cabe ao pai e à mãe. Filho é responsabilidade de pai e de mãe. Para a escola eles vão para obter conhecimento. Formação acadêmica. Formação acadêmica. Ou seja, a primeira educação aprende-se em casa. A primeira educação é aquela educação do berço, que a gente aprende com nossos pais, né? Se os pais não têm essa educação, como que o aluno vai dar ao Estado a função de ensinar o que deveria aprender em casa? No Japão, um pequeno país na Ásia, que é grande parte constituído de solo pobre e muita rocha, conseguiu se transformar-se em uma das nações mais ricas do planeta, né? E sabemos que lá a educação é tratada com todo carinho. Até mesmo o imperador do Japão, ele menciona que a única pessoa que o imperador incline sua cabeça é para os professores. Aqui no Brasil parece que é um pouco diferente, a educação não é tão bem vista dessa maneira. É bem diferente. Quer dizer, ou melhor, né? Nós também temos, assim, não podemos dizer não podemos generalizar. Mas nós temos, sim, nós temos boas escolas, temos boas faculdades, temos bons professores. Estamos falando isso do estado de São Paulo ou dos estados sulistas, né? Porque o Nordeste brasileiro não é essa realidade. Na verdade, o Nordeste existe realmente, assim, é uma educação bem precária, né? É uma formação, né, bem precária. Nós estamos falando do estado de São Paulo, onde os recursos são maiores, né, e melhores. Então existem boas escolas, existem muito bons professores, existem bons diretores, existem boas pessoas que administram escolas, né? Nós não podemos generalizar. Mas a educação em si, né, falando de educação, realmente no Japão é diferente, eles têm um conceito diferente de educação. E o fato do imperador se inclinar para um professor é fácil da gente entender, porque todas as profissões passam pelo professor. E nós temos que entender isso. A partir do momento em que nós entendemos isso, nós vamos valorizar e respeitar mais os nossos professores. Ninguém chega a ter uma profissão, ninguém chega lá sem ter passado pelo professor. Então, o professor é o início de tudo. O professor é o caminho, né? É o caminho dessa nova... Exatamente, é a estrada do aluno, né? É que vai ajudá-lo a percorrer para que ele seja lá na frente um profissional ético, né? E que seja responsável, né? Essa é a tarefa do professor. No intervalo, estávamos conversando sobre as histórias daqui de Santo Antônio do Pinhal. E a professora Edith, inclusive, tem uma história para nos contar, que o pai dela contava na hora do fogão de lenha aceso, às 6 horas da tarde, né? Qual é a história? Então, o papai era um contador de história, né? Como a gente não tinha televisão, a gente vivia em volta dele, dos meus avós, e a gente vivia ouvindo as histórias. E o papai conta a história de um senhor que perdeu um cabrito e ele foi fazer uma promessa para São Benedito, que se ele achasse o cabrito dele, ele daria um cabrito de presente para a festa de São Benedito, que já estava próxima.
e ele achou o cabrito dele. Então, no dia da festa, ele foi lá na igreja, mas o sacristão tinha escutado a conversa dele com São Benedito e, de sacanagem, ele trocou o santo. Em vez do santo grande, botou um pequenininho. E ele chegou lá e ouviu aquele santo pequenininho. Ele disse assim: ô Ditinho, seu pai tá aí? E o Ditinho não respondeu. Ele falou: Ditinho, vai chamar seu pai, porque eu fiz um negócio com seu pai e eu vim trazer um cabrito para a festa dele. Então você chama seu pai, porque eu não fiz negócio com criança, não, né? E o Ditinho quieto. E ele vira e diz assim: ô Ditinho, mas cadê o seu pai? Chama lá o seu pai. Como o Ditinho não se mexia e ele queria entregar o cabrito, ele falou: tudo bem, eu vou deixar o cabrito amarrado aqui e a hora que seu pai chegar, você entrega o cabrito para ele. E ele amarrou o cabrito no pé do santo, né? Aí logo em seguida começaram os fogos lá fora, porque já estava começando a procissão para a festa e tudo mais. E aí o cabrito se assustou com os fogos e saiu correndo arrastando o Ditinho, né? E aí ele olhou e disse assim: ah, tá, quando eu vou lá você não responde, não fala comigo, né? Agora você sai correndo atrás de mim. Então, assim, são histórias bastante engraçadas, né? Mas eu queria dizer uma coisinha para você. Você está me chamando de professora, aposentada e tudo mais. Realmente, me aposentei como professora, como secretária, que fui durante 20 anos. Mas continuo nativa, viu? Eu trabalho atualmente para o Dr. Armando Pinheiro e ainda dou aula de inglês, tá? E faço revisões de texto pela internet. Continuo muito nativa. Então, se você precisar, por favor, procure a professora Edith. Revisão de texto, aula de inglês, ainda trabalho para o Dr. Armando ainda. Mais uma vez, estamos aqui entrevistando a professora Maria Edith Tavares Rodrigues e o João Batista, o famoso JB. Iremos para um breve intervalo e voltaremos rapidamente. É Zig Zag!